Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nas noites bastante agitadas de Chicago, um cenário vampírico complexo, já se sabe. Exato. Muita política, muita história violenta. E temos aqui connosco excertos de um guia bastante detalhado, o Chicago by Night, dá-nos uma janela para esse submundo. É uma fonte excelente, sim. O foco principal, uma coisa que abalou as estruturas, o clã La Sombra. Historicamente inimigos da Camarilla, um pilar do Saba. E agora, a bater à porta da Camarilla. Querem entrar. É uma reviravolta e tanto. Uma reviravolta sísmica mesmo. E levanta logo imensas perguntas, não é? Pois levanta os La Sombra, os Magisters, conhecidos pela ambição, pela crueldade, pelo domínio das sombras, o oblívio. A pedirem para entrar na Torre de Marfim que sempre quiseram derrubar. Exatamente. Então o nosso objetivo aqui é tentar perceber isto. Porque é que isto está a acontecer agora? O que os fez virar costas ao Sabá? A seita que eles próprios ajudaram a fundar. O que é que eles acham que podem oferecer à Camarilha? E, claro, como é que os vampiros que já lá estão em Chicago estão a reagir? Sim, porque não é uma cidade qualquer. As hierarquias são antigas, as rivalidades profundas. É uma negociação política de altíssimo risco, carregada de história, de desconfiança. Sem dúvida. E se calhar, antes de mais, convém recordar um pouco quem são os La Sombra, para além dessa imagem de figuras do Sabá. Sim, boa ideia. Historicamente são um dos clãs fundadores do Sabá. Mestres manipuladores, sem dúvida, implacáveis na busca pelo poder. E tem aquela disciplina assustadora, o oblívio. O oblívio, sim. Controle sobre as sombras, sobre o vazio. Usam-no para atacar, para se esconderem, para tudo. A filosofia deles é muito darwinista. Como assim? Admiram a força, a resiliência, quem sobrevive contra tudo e todos. Desprezam a fraqueza, a moralidade. Acham que são tipo amarras. E os excertos que temos falam de uma área de influência curiosa, diferentes dos Ventru ou Toreador. Sim. Enquanto os outros focavam na nobreza, na alta sociedade, os La Sombra, bem, eles infiltraram-se muito em instituições religiosas. Irónico, não é? Considerando o desdenho deles pela fé. Bastante irónico. Mas é aí que está a astúcia deles. Eles não viam a fé, viam a estrutura. A disciplina, a influência psicológica da Igreja, por exemplo. Como uma ferramenta de poder. Exatamente. Uma ferramenta para controlar massas, acumular recursos, tal como os Ventru viam as empresas, ou os historiadores, os salões de arte. E isso reflete-se em quem eles abraçam, imagino. Sem dúvida. Não procuram necessariamente líderes natos, mas sobreviventes. Pessoas que passaram por traumas que, como diz o material, olharam para o abismo e não vacilaram. Procuram uma certa frieza, uma vontade de ferro. Isso. Uma dureza pragmática. O que torna ainda mais intrigante a pergunta: por que abandonar o Saba? Um clã com este perfil tão central na seita. O que aconteceu? Bem, os textos sugerem que foi uma decisão estratégica. Principalmente os anciãos, o círculo interno, os amici noctis. Os amigos da noite? Esses mesmos. Parece que houve um reconhecimento pragmático de que a grande guerra do Saba, a Cruzada da Giena... Aquela campanha quase suicida contra os antediluvianos e a Camarilla? Sim, reconheceram que se tornou insustentável. Perigosa demais. Perigosa por causa dos inimigos ou havia mais? Havia mais. Aparentemente, começaram a temer não só a Segunda Inquisição, as agências mortais que agora são muito mais eficazes. Com tecnologia e tudo. Pois, mas também começaram a temer as próprias gerações mais novas dentro do Sabá, os mais fanáticos. O material fala em monstros que estavam a despertar. Vampiros tão perdidos na besta que se tornavam incontroláveis mesmo para os padrões do Sabá. Então foi pragmatismo puro. A guerra já não servia os interesses deles. Parece que sim. A sobrevivência e o poder a longo prazo exigiam uma mudança de estratégia. Mas essa decisão dos anciãos não deve ter sido consensual. O material fala de críticas dos mais novos. Sim, e isso é fascinante. Os mais jovens apontaram a hipocrisia. Como assim? Bem, os mesmos anciãos que passaram séculos a pregar a revolta contra as hierarquias da Camarilla eram eles próprios supercontroladores dentro do Sabá. Esmagavam qualquer dissidência. A velha história do poder a corromper, mesmo os ditos revolucionários. Exatamente. E claro, sendo lá sombra, a suspeita está sempre lá. E se isto for tudo um jogo? Uma manobra? É a grande questão.
A possibilidade de ser um cavalo de Troia gigante é real, e os textos mencionam-na abertamente. Uma forma de entrar, desestabilizar e depois? E depois, talvez, um regresso triunfal ao Sabá. Uma fonte até descreve a imagem de forma vívida, trazendo as cabeças dos príncipes da Camarilla em lanças. Uau! Intenso. Seria ingênuo não considerar isso, dada a história deles. Sem dúvida. A duplicidade é uma marca do clã. Então, esta delegação chega a Chicago, uma cidade importante na Camarilla. Quem é que lidera esta iniciativa? Hotelaria. O que lhe dá talvez um ar mais Respeitável? pragmático? Talvez seja essa a ideia. Agora, ela é diplomata, numa missão que pode ser a salvação do clã ou a condenação final perante a Camarilla. E parece que ela foi direta ao assunto. Os textos falam de um momento tenso em Elysium. Assim, o espaço neutro da Camarilla. Chega lá e, perante a elite de Chicago, declara sem rodeios: o nosso clã deseja juntar-se à Camarilla. Não alguns desertores. O clã, O clã. ou pelo menos a liderança. O choque deve ter sido palpável. E não chegaram de mãos vazias, suponho. Que argumentos é que eles trazem? Trazem argumentos de peso, sim. Oferecem poder bruto, capacidade para crueldade calculada, que pode ser útil contra indivíduos comuns. Influência mortal também. Muita. Especialmente, e os textos sublinham isto, dentro da Igreja Católica. Uma esfera que a Camarilla talvez não domine tão bem. E podem ser úteis contra a Segunda Inquisição. Posicionam-se como um trunfo potencial. Talvez conheçam táticas, refúgios, coisas que a Camarilla desconhece. Mas essa oferta, por mais tentadora que seja, cria logo problemas internos na Camarilla, certo? Os clãs que já lá estão. Claro. Os Ventru, que se veem como líderes naturais. O historiador, com a sua influência social, não devem ter achado piada nenhuma. É mais competição. Por território, por recursos, por poder. Exatamente. Mais um tubarão no tanque. Os Ventru, em particular, que sempre rivalizaram com os La Sombra pela liderança, olham para isto com enorme desconfiança. Ressentimento mesmo. É como convidar o lobo para o galinheiro, mesmo que ele prometa caçar as raposas. Precisamente. E a Camarilla, apesar da tentação, não lhe está a dar entrada livre. O preço parece ser alto. Muito alto. Reflete a desconfiança. Os excertos dizem que alguns domínios estão a exigir um preço de sangue, literal. Como assim? Por cada La Sombra que entra, um ancião La Sombra, ainda leal ao Sabá, ou considerado manchado demais, tem de ser entregue para execução. Uma purga, basicamente. Uma prova sangrenta. E em Chicago a coisa parece ainda mais específica. O príncipe Kevin Jackson tem uma ideia peculiar. Sim. Uma ideia que é ao mesmo tempo pragmática e maquiavélica. Jackson sugere uma caçada de sangue. Mas não uma qualquer. Não. Uma caçada de sangue exclusiva para La Sombra, autorizada pela Camarilla. Os La Sombra que querem entrar teriam de caçar e destruir outros La Sombra, aqueles que a Camarilla considera mais perigosos. Uma demonstração pública de lealdade. E de rompimento com o passado. Isso. Uma espécie de autoflagelação política. Para ganhar confiança. É. Intenso. E o material dá um exemplo do tipo de La Sombra que seria alvo. Um tal Alexander Malenkov. A descrição é: sombria. Malenkov é o pesadelo da Camarilla personificado. Exílio brutal na Sibéria, abraço selvagem, séculos na linha da frente da Guerra do Sabá. E está perto do fim, não é? O vassaio. Perigosamente perto. O estado em que a besta consome tudo. Ele é um monstro indomável. O tipo de figura que os La Sombra teriam de sacrificar para provar que a mudança é real. Mas esta ideia de sacrifício forçado, de canibalismo político, gera controvérsia na própria Camarilla, imagino? Claro que sim. Levanta questões morais mesmo para eles. Os textos indicam oposição. Vampiros com mais humanidade ou com princípios mais rígidos. Mesmo que por conveniência política. Exato. Opõem-se a esta carnificina sancionada. E politicamente é arriscado. E se a coisa corre mal, cria mártires, ressentimentos futuros. O material até menciona uma crónica específica, o The Sacrifice. Sim, que explora precisamente este dilema. As consequências de uma exigência assim. Não é uma decisão fácil. Então, perante tudo isto, como é que Chicago está a reagir, para além do choque inicial? É um mosaico. O príncipe Jackson, depois de processar que era o clã inteiro, adota uma postura calculista. Vê o potencial ganho de poder para a cidade, mas quer provas. Daí a caçada de sangue. Exige garantias irrefutáveis. Mas nem todos são tão pragmáticos. O primogênito malcavian, Jason Newberry. Pânico total. Paranoia pura. Ele tem os seus próprios segredos. Diablerie, talvez.
Teme que os La Sombra, com as suas redes, saibam de coisas. E por isso tenta sabotar a entrada deles. Exatamente. Manipula outros para agirem contra os La Sombra. E do lado da força, o xerife Brujah, Damien, qual é a posição dele? Linha dura. Memória longa das guerras com o Sabá. Para ele, La Sombra é Sabá. Bestas irrecuperáveis. E ameaça agir. Ameaça lançar ele próprio uma caçada de sangue se eles forem aceitos. Sendo o xerife, a oposição dele pesa. E os outros? Alguém vê oportunidades nisto? Alianças estranhas? Sim, há sempre quem veja. Um ventru como o Alan Sovereign, focado em negócios, pode ver potencial em acordos com La Sombra pragmáticos, como um tal Michalis Bázaras. E figuras mais intelectuais? O filósofo Brujah, Critias, por exemplo, pode ver isto com curiosidade intelectual, mas, no geral, desconfiança. É o sentimento dominante. A pergunta é sempre a mesma. Se traíram o Sabá? O que os impede de trair a Camarilla. Exato. O que nos traz de volta à atenção central. Podem os La Sombra realmente integrar-se? Pode a Camarilla confiar neles? É a grande incógnita que paira sobre Chicago. E talvez sobre toda a Camarilla. É uma mudança genuína por necessidade de sobrevivência? Ou só mais um jogo La Sombra? E isto não é só em Chicago, pois não? É um reflexo de algo maior. Sem dúvida. Reflete as pressões enormes no mundo vampírico. A Segunda Inquisição, o colapso aparente do Sabá, as velhas estruturas estão a abanar. Alianças e inimizades estão a ser redefinidas. Estamos num período de enorme fluidez, incerteza, onde a sobrevivência força alianças inesperadas e perigosas. É um espelho das mudanças no equilíbrio de poder. As velhas certezas foram-se. E novas configurações emergem, muitas vezes de forma violenta, imprevisível. E para terminar, uma última reflexão. E os La Sombra que não seguem para a Camarilla? Os que ficam fiéis ao Sabá? Ou simplesmente no limbo? O que é que acontece é esses. Podem formar uma nova facção, ainda mais ressentida talvez, operando fora das grandes seitas. É uma possibilidade. Inquietante. Ou olhando pelo outro lado. Sim. Se a Camarilla, que se orgulha da ordem, da máscara, está disposta a aceitar um clã como os La Sombra, com todo o seu historial só pelo poder que trazem, o que é que isso diz sobre a própria Camarilla hoje em dia? Exatamente. Até que ponto o poder justifica comprometer os próprios princípios? É um dilema que, acho, vai assombrar muitas noites futuras. Sem dúvida.